Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, está começando o nosso bate-papo das 6. Vamos dar uma olhadinha nas câmeras do trânsito para ver como está a situação lá fora. Tranquilo, bem tranquilo, nada de trânsito. Bom, aqui hoje no bate-papo das 6, na TV Sim, a sua TV Sim, essa é da Terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Covid e as complicações cardíacas, né? O Covid e o coração. Hoje eu conto com a presença aqui do Dr. Juliano Gama, cardiologista, ecocardiografista. Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui, né, na Rede Sim novamente, com o patrocínio aí do Unicor, né, do LMC, do RDR Radiologia. Sempre importante a gente poder discutir temas tão importantes para a saúde da população. Contamos também com a presença do Dr. Alberto Nogueira, ele é cardiologista e arritmologista. Okay, obrigado, Débora. Uma boa noite para todos aí. É um prazer estar com vocês novamente, discutindo os temas relevantes aí da medicina para a sociedade. Quero cumprimentar também quem nos acompanha pela Rádio Viva 106.1 e também pelo YouTube. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, com esse assunto que é tão importante. Nós estamos aí no Setembro Vermelho, reservamos esse mês para falar das doenças cardiovasculares e não podemos deixar e esquecer que nós estamos em plena pandemia, né? Então é muito importante falarmos um pouco sobre o acometimento cardíaco, as complicações, né, que o Covid pode trazer ao nosso aparelho cardiovascular. Eu queria perguntar, Juliano, para você, qual a chance que nós temos do Covid acometer o coração? Isso é real? Como que você tem convivido com isso no seu consultório, no seu dia a dia? Obrigado, Débora. Uma pergunta bastante relevante, bastante interessante, né? O Covid, né, que começou aí no final de 19, né, por isso que é Covid-19, como todo mundo já sabe, começou como uma doença respiratória, né, um surto de síndrome respiratória aguda, vários pacientes ficando doentes ao mesmo tempo. E com o passar dos meses, né, agora já 2 anos, a gente já descobriu algumas coisas, né, a mais que esse vírus faz, né? Uma doença viral que invade o pulmão, o aparelho respiratório, só que produz uma inflamação sistêmica, né, uma inflamação que vai para todos os órgãos praticamente, né? Inflama a parte de dentro dos vasos sanguíneos, né, pode levar a uma síndrome pulmonar grave, ter que ser entubado, o paciente ir para UTI, ficar muito grave. E pode também, né, acometer o rim, o coração, o sistema nervoso central, né, o cérebro, e vários outros órgãos, né, o intestino, né, tem uma série de outras coisas que a gente pode conversar no decorrer daqui desse bate-papo. O coração ele pode ser atingido agudamente, né, a princípio, e é o que acontece. Quanto mais grave é o quadro que o paciente desenvolve, maior a chance dele desenvolver a doença cardíaca aguda, né, que a gente vai pormenorizar, né, mais adiante também como é que vai ser isso. E depois da doença, né, aguda, se o paciente sobrevive, ele tem risco também de desenvolver doença cardíaca
após sair da UTI, sair do hospital, sair da fase aguda da doença. E isso é uma coisa que a gente tem que pormenorizar também. Como é que pode ser esse acometimento, né, Débora? Isso pode ser um acometimento do próprio músculo cardíaco, pode ser da membrana que envolve o coração, pode ser das artérias coronárias, né? E a gente acho que pode conversar mais adiante sobre cada uma delas. É uma doença que, como você falou, inicialmente nós temos o acometimento ali do sistema respiratório, né? Mas é verdade, né? Pode sim acometer o sistema cardiovascular. E nós poderíamos infartar devido ao Covid? É uma coisa que a gente ouve, né, todo dia, uma dúvida corriqueira, está sendo uma dúvida corriqueira dos pacientes a respeito do infarto e o Covid. Doutor, eu posso mesmo infartar? Eu peguei Covid. Eu posso ter um infarto agudo do miocárdio devido ao Covid? O que leva a esse infarto? Então, um infarto agudo do miocárdio é uma restrição, né, do sangue para o músculo do coração, né, uma restrição completa do sangue para o músculo do coração, fazendo com que o músculo sofra e, em alguns casos, ele até morra, né, até necrose, né, na maioria dos infartos há uma necrose muscular cardíaca ou necrose do miocárdio. E o Covid ele pode causar esse tipo de situação de várias maneiras. Ele pode causar um infarto do miocárdio por diminuir o fluxo sanguíneo através de lesão dos vasos sanguíneos, né, do endotélio. Ele pode causar o infarto porque ele modifica o sistema de coagulação do organismo, facilitando as tromboses, né, a formação de trombo dentro da artéria, e isso oclui o vaso, diminui o fluxo sanguíneo do músculo. E também pode causar um infarto relacionado ao aumento da necessidade do músculo cardíaco por sangue, por oxigênio, né, durante a doença aguda. E o organismo, como está muito comprometido, doença no pulmão, uma dificuldade muito grande em receber oxigênio para dentro do corpo, essa demanda aumentada do miocárdio não consegue ser suprida, e aí você tem um aumento da demanda miocárdica e uma diminuição da oferta de oxigênio, causando então uma perda, né, do músculo do coração por essa desregulação. E outra coisa também é o que a gente chama de doença de Takotsubo, que é uma perda da função miocárdica devido ao estresse gerado pela doença, né? O estresse físico, o estresse emocional. Isso pode gerar, então, uma perda da função miocárdica temporária ou definitiva, né? Simplesmente só por causa do estresse. O Covid, ele é uma doença inflamatória, assim como toda doença cardiovascular, a base dela é realmente a inflamação, né? Então ele pode agir de todas essas formas e também, talvez, instabilizando ou até agravando alguma doença pré-existente, né? Uma placa, alguma coisa que o paciente tenha. Então, assim, pegando esse viés aí, né, do cardiopata, esses pacientes, a evolução, ela é mais desfavorável no paciente que tem uma doença cardiovascular, um paciente que já tem uma comorbidade, ele vai evoluir com uma maior probabilidade de complicação ou de gravidade? Essa é uma ótima pergunta também, Débora. Isso é uma coisa que a gente viu desde o começo da doença, né, na China, depois o epicentro passou a ser a Itália, né, então a gente viu bastante frequente os acometimentos maiores, né, os pacientes que mais ficavam graves eram os idosos, né, depois de 60, 70 anos, 80 anos, né, quanto mais idoso, mais frequentemente ficava internado, tinha a forma mais grave. E se a gente pegar os registros, né, dos pacientes que estavam nas UTIs, quase 50%, 60% tinha algum acometimento cardíaco, né? Se a gente somar hipertensão arterial, diabetes, ou algum outro problema do próprio músculo cardíaco, a gente vai observar que dá quase 70% dos internados em UTIs a princípio, né, logo que a doença surgiu. Então, claro, quem tem algum problema cardíaco aumentava muito o risco de você ir para a UTI, ser entubado e ter as complicações graves que o Covid faz, né? Que o Covid tem as complicações
tromboembólicas, né? Como você falou, uma doença inflamatória, uma doença do endotélio, que acomete todo o organismo, e sendo a pessoa tendo esses fatores de risco, né? Sendo hipertensa, diabética, idosa, já tendo infarto, já tendo alguma doença do músculo cardíaco, um coração dilatado, alguma coisa assim, ela apresentava um risco muitos 3, 4, até 7 vezes maior de ficar na UTI, entubar e morrer, né? Então, esses trombos acometem os vasos, podiam ir para o coração e para o pulmão, fazendo a embolia pulmonar, né, que é uma coisa muito frequente que a gente vê nesses pacientes graves, as tromboses de outros vasos, inclusive cerebrais, né, as tromboses dentro das coronárias, né, como o Alberto falou, que pode ser pela desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio, mas pode ser pela formação do próprio coágulo dentro da coronária, né? Isso leva ao infarto mesmo. E isso acomete, a gente viu acometer bastante os pacientes com mais fatores de risco e que estavam apresentando um quadro de Covid grave. Juliano, insuficiência cardíaca, miocardite, são coisas muito específicas para quem está em casa assistindo. Mas a gente sabe que são complicações também do Covid. Você que é ecocardiografista deve estar vendo o acometimento do músculo cardíaco e com o paciente, né, mais cansado, muitas vezes depois do Covid. Como tem sido sua vivência? Você tem pegado esses pacientes lá né, quanto tempo depois? Porque as complicações são agudas e crônicas, né? Nós temos complicações aí com um paciente com 6 meses já de evolução de doença. Essa ação inflamatória orgânica, ela persiste, né? Como você tem visto essas queixas, né? A gente também, todo mundo aqui acredita que faz consultório. Então, a gente pega o cliente queixando de falta de ar. Conta um pouquinho para nós, por favor. Existe, a gente falou até agora, né, basicamente, do quadro agudo, né? O quadro que a pessoa tem a Covid, pode ou não ir para o hospital, fica 2, 3 semanas, né? Evolui, melhora, às vezes não, fica um quadro mais arrastado. Mas essa parte cardíaca, a gente sabe que pode ser acometido, né, Débora, até mesmo 6 meses, 1 ano após o quadro inicial, né? Não é infrequente a gente observar no consultório pacientes reclamando de falta de ar, cansaço, fadiga, não conseguir fazer as mesmas atividades que fazia antes, e a gente ter que investigar o coração dele, né? O coração, depois do pulmão, eu acho que é o principal sítio em que o Covid pode deixar algum tipo de sequela. Aí a gente já vai falar mais da sequela, né? O que pode acontecer, né? Essa doença inflamatória, essa doença trombogênica, né, que faz coágulos, que é o Covid, que faz uma resposta até, hoje acha-se até autoimune, né, da imunidade nossa contra o nosso órgão. O coração é um grande sítio, sim. Muitos pacientes com queixa de cansaço, fadiga, falta de ar, que não conseguem fazer essas atividades, precisa sim ser investigado, porque essa queixa pode ser da própria inflamação, a infecção faz isso, né, deixa a inflamação, a pessoa fica debilitada, perde a massa muscular, fica tempo internada às vezes, e isso pode ser a causa. Mas, como eu falei, depois do pulmão, o coração é o principal órgão acometido. Aí você tem que investigar se ele não ficou com uma inflamação no músculo cardíaco, né, que o coração passa a dilatar, a se enfraquecer, a ter insuficiência nas válvulas, né, isso pode acontecer pelo próprio Covid. Se ele não ficou com algum derrame, algum líquido no pericárdio, que é o saco que envolve o coração, né, e isso também dá restrição da entrada de sangue, o coração não consegue bombear bem e dá cansaço, falta de ar, isso precisa ser investigado no quadro pós-Covid, sim. Muitas vezes, os nossos pacientes, ou as pessoas que pegam Covid aí, né, que não tem nenhum problema de saúde, evoluem com fraqueza, falta de ar, como nós estamos falando aqui, né, que é a primeira fase ali, né, o primeiro contato ali do vírus com o organismo, é aquela a defesa inata, né, que seria já essa primeira resposta. E aí você poderia também ter o acometimento direto já, né, do vírus ali associado à musculatura do coração. Eu queria saber, doutor Alberto, a respeito das arritmias no Covid, né? Pacientes que queixam muito de palpitação, né? Que é o coração acelerado, as batidas ali um pouco desreguladas. Como tem sido essa questão muito frequente, né? Seria interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Sim, as arritmias, elas são as alterações mais frequentes depois do dano celular, né, depois do dano miocárdico. Elas são as mais frequentes como complicações de Covid, né? E dentre elas, a principal é a fibrilação atrial, né?
E na grande maioria das vezes, as queixas de um paciente que tem arritmia são as palpitações mesmo, né? São pessoas que sentem o coração disparar ou batendo de forma irregular, e algumas vezes elas podem causar dor torácica, podem causar tonturas, podem causar inclusive desmaios, né? Cansaço, né? E muitos desses sintomas, eles estão associados à própria infecção do Covid, né? Porque a própria inflamação sistêmica, né, causada pelo vírus pode causar tudo isso aí, né? E em relação à fibrilação atrial, que é a mais frequente das arritmias vistas, né, ela acontece no Covid por causa de alterações do coração, estruturais do coração, e a rede elétrica do coração, vamos dizer assim, ela fica sobrecarregada. E em determinado momento, essa sobrecarga vai desencadear uma anarquia de estímulos elétricos, principalmente num ponto do coração, na parte de cima do lado esquerdo, que a gente chama de átrio esquerdo, e a fibrilação atrial, então, ela começa a ter lugar, né? E aí o coração, com a fibrilação atrial, o coração começa a bater rápido, e a bater de forma irregular, né? E a parte de cima do coração, que é o átrio, ela perde a capacidade de contração. E isso diminui bastante a capacidade do coração bombear sangue, né? Além disso, a fibrilação atrial ainda traz o risco de formação de coágulos, né? Que já é um risco aumentado no Covid, e mais ainda em quem tem fibrilação atrial. E por isso a necessidade de anticoagulação. Muito bom. Nós estamos finalizando o primeiro bloco, cheio de informação. Voltamos já com o segundo bloco. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6, contando com a presença do Dr. Juliano Gama e do Dr. Alberto Nogueira. Vamos dar continuidade aqui ao tema Covid e as complicações cardíacas. Nós falávamos a respeito das complicações do Covid, né? Falamos um pouco sobre a arritmia, né? Sobre a inflamação do músculo cardíaco e as consequências que isso pode trazer a longo prazo. Eu gostaria de saber, Dr. Juliano, a respeito dessas complicações, né? O paciente queixa, né? Como nós vamos fazer o diagnóstico, né? E dar seguimento, eu peço a palavra a vocês dois aí, para esse paciente ter assim, um suporte, né? Uma assistência adequada e uma orientação que vai levar ele a solucionar o problema. Muito bem, Débora. De tudo que a gente falou até agora, né? Do que é o Covid, como ele começa, pode levar o paciente a UTI, pode levar a intubação, depois sai, fica cansado. Então acho que o mais importante é esse ponto que você tocou agora. Como é que a gente vai manusear isso aí? O que o paciente precisa saber no caso de ele ter sintomas, né? A gente precisa lembrar que nós já passamos de 20 milhões de pessoas com Covid no Brasil, imaginando que para cada um, no mínimo 3 sem sintomas, né? Pelos dados que a gente tem da OMS, então nós temos 60 milhões de pessoas com Covid, né? Então, como é que a gente vai fazer com esses pacientes? Todos os pacientes têm que passar por uma avaliação, entendeu? Então, fica uma coisa meio irreal, né? Não é assim que a gente tem que proceder. A gente tem que lembrar no começo, né, nos estudos iniciais, quando se fizer ressonância magnética para ver o coração depois do Covid, estudos iniciais indicavam que até 78% dos pacientes poderiam ter seu coração comprometido depois de ter a doença inicial, né? E nós não estamos falando só de doenças graves, né? Doenças de uma maneira em geral. Isso foi revisto, obviamente, depois, não é toda essa quantidade de acometimento cardíaco, mas existe um grande percentual de pessoas que podem ficar com o coração acometido. Os pacientes muito graves, né, aqueles que passaram pela UTI, foram intubados, ficaram muito tempo, tiveram as complicações trombóticas, usaram anticoagulante, fizeram hemodiálise, né, ficaram em ventilação mecânica, estão em fisioterapia. Esse tipo de paciente, obviamente, tem que ter um cuidado muito de perto, né? Precisam ter um cuidado multidisciplinar, do pneumologista, do cardiologista, do nefrologista, do clínico, todos infectologistas,
para que haja reabilitação, fora os outros tão importantes profissionais, como fono, né, psicólogos, fisioterapeutas, que vão ajudar demais na recuperação desse tipo de paciente. Vão ter que usar anticoagulantes, né, por causa dos fenômenos de embolias que eles tiveram, né, e vão ser avaliados periodicamente para saber a suspensão ou não desses medicamentos. Graças a Deus, né, a gente não tem a grande maioria desse jeito. A gente vai ter a grande maioria de pacientes que tiveram uma forma leve ou no máximo moderada, às vezes ficaram internados, mas não foram entubados, ficaram em enfermaria, 3, 4, uma semana, foram para casa, e aí? O que devemos fazer com esse tipo de paciente? Eu acho que aí é que está a grande maioria e aí que está a nossa preocupação, aí que a gente pode atingir o maior número e beneficiar o maior número de pessoas. Como a gente vai conduzir esses pacientes? Os pacientes que tiveram, né, ao nosso ponto de vista, uma Covid muito leve, né, não tiveram nenhum sintoma importante, não são hipertensos, não são diabéticos, são mais jovens, né, têm menos do que 50 anos, obviamente, e não estão sentindo mais nada, depois da segunda semana da doença, eles podem voltar à vida e observar, né, se auto-observar o que vai acontecer. Se está sentindo nada, como quem teve uma gripe forte, pode se levar sem ter que seja avaliado, sem ter que ter medicação, nada mais. Agora, aqueles pacientes mais idosos, mais de 50, 60 anos, pacientes que já têm alguma comorbidade, são os hipertensos, diabéticos, que já têm alguma doença cardíaca, né, botou um stent, ou tem um coração alterado, já toma algumas medicações, os pacientes que depois da alta, ou mesmo que não foram internados, mas que persistem por mais de 2 semanas com sintomas, esses pacientes precisam ser avaliados, precisam passar pelo médico que já o assiste, ou pelo menos um cardiologista, né, para que eles possam ter os seus fatores de risco acessados, para saber se não teve nenhum comprometimento maior no coração, né, Débora? Aí sim, fazer um exame de imagem, né, um eletrocardiograma, um ecocardiograma às vezes chegando até na ressonância magnética, na persistência do sintoma, né, para que você possa estratificar o risco dele, saber, você pode voltar a fazer exercício, você pode voltar a caminhar, você pode voltar a ter uma vida normal, precisa se mexer em medicação, né? Então vai depender muito do quadro clínico, dos fatores de risco que o paciente tem, como esses que eu falei, né, os pacientes que já têm algum problema cardíaco ou têm algum fator de risco, e na persistência do sintoma dele depois do Covid. Nesses casos, a avaliação é fundamental, até mesmo que não seja para exercício, né, para a vida dele mesmo, porque o Covid pode sim deixar sequelas, e essas sequelas, por vezes, podem ser fatais. Então, nós devemos individualizar, né? Cada caso é um caso, então não são todos os pacientes que devem fazer todos esses exames que o Dr. Juliano está falando, como ele disse, individualizar a cada caso. Bom, doutor Alberto, esses pacientes que têm arritmia, né, eles têm, às vezes, uma palpitação leve, né, um coração mais acelerado. Me fala um pouco a respeito disso. Todos eles precisam de tratamento? Existe um tratamento? Como é feita essa individualização desse paciente também? Uhum. Depois que eles saem do hospital, se forem internados, né, o médico que cuida deles no hospital, ele deve fazer referência de acordo com as suas comorbidades e as suas dificuldades clínicas, né, para o especialista em questão. Em relação à parte cardiológica, quando você tem esses sintomas, mesmo que não tenha sido internado e que tenha feito tratamento em casa, né, ambulatorial, é importante ter alguém que possa analisar os sintomas, né, mesmo que seja o clínico, né? Se for o cardiologista, se tiver acesso ao cardiologista, melhor ainda, né? Mas as palpitações, elas podem estar relacionadas a um prejuízo do sistema cardiovascular residual diante de uma agressão causada pelo vírus, né? A gente sabe que ele, além da inflamação sistêmica, em boa parte dos casos, ele ainda causa uma lesão pontual no músculo do coração, né? E isso pode atrapalhar. E além disso, a gente vem de mais de um ano, né? A gente vem desde aqui no Brasil de março, né, de 2020, com essa pandemia em que todo mundo teve que ficar restrito, muita gente com medo ficou em casa fazendo as quarentenas, né? E aí
diminuíram a sua atividade física, começaram a comer, a ter uma alimentação pouco saudável, a ansiedade, o estresse e a depressão começou a aparecer, né? Isso tudo trouxe uma piora muito grande do organismo da pessoa, mesmo que ela não tenha tido o Covid. E se essa pessoa que já está com o organismo deteriorado por causa desses maus hábitos, a partir do momento em que ela tem o Covid, a imunidade dela realmente está muito baixa e o risco da doença causar mais complicações é um pouco maior, né? E nesses casos, esse comprometimento do organismo pode levar o paciente a ter muito cansaço, pode levar o paciente a ter as palpitações, a frequência cardíaca aumentar. E uma coisa interessante é que a frequência cardíaca ela eleva nos pacientes que têm baixa capacidade física, ou seja, os pacientes que têm uma capacidade de fazer exercício diminuída, seja por causa dos maus hábitos causados pela quarentena, seja por causa do comprometimento do organismo causado pelo vírus, né? Essa capacidade diminuída funcional de exercício faz com que o coração eleve a frequência, né? Então qualquer atividadezinha pequena que a gente faça, o coração vai aumentar a frequência. E isso vai causar, na maioria das vezes, um desconforto até o organismo se adaptar. Falando aí, né, pegando aí a respeito desse enclausuramento que nós passamos, né? Uhum. Então, pouca atividade física, o hábito alimentar mudou, quem fazia atividade física às vezes parou de fazer e quem não fazia continuou aí sem fazer, mas ainda piorou o hábito alimentar. Uhum. Então, esse isolamento nós vivemos e estamos vivendo ainda, né, um período aí de... Agora você vê o pessoal, né, tá caminhando, você vê na linha vermelha o pessoal correndo, né, mas todo mundo tentando correr atrás de um tempo perdido. Houve aumento na incidência das doenças cardiovasculares no período da pandemia, né, e ao que se deve esse aumento, né, exatamente assim, as doenças... As pessoas não procuraram assistência, as pessoas deixaram a saúde um pouco de lado. Como a impressão de vocês, Juliano, qual a sua impressão a respeito desse tema? Isso é importantíssimo também, né? Isso, se a gente olhar, né, os dados do exterior, né, infelizmente, no Brasil a gente acaba olhando primeiro para o lado do exterior, porque é de onde vem a informação para que a gente possa se basear. Nova York, por exemplo, caiu na metade os eventos cardiovasculares logo no início da pandemia, né? Não é claro que, obviamente, que as doenças do coração não diminuíram na pandemia, né? Simplesmente elas passaram a acontecer dentro de casa, né? Que é um grande, grande problema, né? A doença cardíaca, o infarto do miocárdio, uma angina instável, né? Quando a pessoa tem uma dor muito forte no peito, sudorese, pode desmaiar, né? Isso é para ser visto no hospital. São doenças que têm uma mortalidade altíssima, né? Já sendo atendida. Quando não é atendido, praticamente triplica a mortalidade, né? Então o que a gente viu foi aumentar muito o número de óbito, né, no exterior, de doenças cardíacas fora do hospital, né? Porque as pessoas ficaram com medo, né, obviamente, de vir até o serviço e contrair o Covid, né? Mas acabaram esquecendo que estavam sofrendo de doença mais grave que o Covid, né? Um infarto, um acidente vascular cerebral, né, o derrame famoso, é pior do que o Covid, né? Pode ter consequências desastrosas e levar a pessoa à morte. Então, isso aconteceu, aqui no Brasil depois se refletiu também, a gente observou, eu atendo consultório já há algum tempo e peguei alguns pacientes que estavam com queixas sugestivas de infarto e acabaram se confirmando infarto em casa, assim, que me ligavam e não queriam ir ao consultório, né, e por insistência, né, por já conhecer o tipo do paciente, saber que ele tinha alguns riscos para ter doença cardíaca, né, sempre é bom a gente enaltecer, lembrar os riscos, que é hipertensão, fumo, né, sobrepeso, diabetes, colesterol, né, histórico na família. Quem tem esses riscos, já passou dos 45, 50 anos, vai ter um risco grande de, em tendo uma dor torácica, de aquilo poder ser infarto. Então precisa ser avaliado.
pegamos alguns e, felizmente, não tivemos problemas maiores, conseguimos fazer intervenção cardíaca, colocar stent ali na Unicor e tudo aconteceu bem, mas isso é um pontinho, né, dentro do oceano. Muitos pacientes tiveram problemas e ficaram em casa. Só vou em último caso porque estou com medo de pegar Covid. E acabaram falecendo, né? Isso é uma estatística real, né? Isso aconteceu no mundo real e aconteceu aqui em Linhares. Então a gente está vendo hoje em dia um aumento do número de fatores de risco, né, Débora? Por quê? Porque as pessoas já não tratam adequadamente como deveriam tratar, né? A hipertensão arterial, diabetes, colesterol são doenças que não são bem tratadas em canto nenhum do mundo, né? Nem pouco aqui. Com esse hiato que se formou, né, que as pessoas, como o Alberto falou, desde março de 2020 até, nós estamos já em setembro, indo para outubro de 2021, nesse período todo a frequência não está igual a 2019, 2018, né? Estamos vendo um aumento agora, como você bem lembrou, até das atividades físicas, né? Estão voltando agora, as academias voltando agora, as consultas marcadas, né, ambulatoriais estão voltando agora, né? Então as pessoas estão com seus fatores de riscos descontrolados. E fatores de riscos descontrolados é igual ao aumento de doença cardíaca, né? Então é aumento da chance de morrer. Então, importantíssimo a gente ter cuidado com o Covid, obviamente, deve se manter, a gente vai falar bem sobre isso também, mas lembrar que as doenças cardiovasculares estão, né, do mesmo jeito ou até maior do que estavam no passado. Afinal, né, as doenças cardiovasculares continuam aí. Nós tivemos essa falsa impressão, né, que as doenças outras, elas sumiram da face da Terra. Né? Ninguém tinha mais pressão alta, ninguém tinha mais diabetes, ninguém tinha mais infarto, derrame. E, na verdade, não é bem isso, era o medo. Né? O medo de procurar assistência e contrair o Covid. E a gente sabe que não é bem assim. A gente tem a população tem a falsa impressão que pegou Covid e você já tem ali né, já está fadado a ter uma complicação. Né? E não é bem isso, os problemas maiores aí, né, cardiovasculares, e continuam acontecendo. Tá aí o nosso cardiômetro que não nos deixa mentir, né? Então, vamos focar também agora. Foi até flexibilizado, né? Não sei como vocês veem essa questão, mas a consulta online, dá assistência, né? Para quem tem esse medo de sair de casa, ficar mais confortável também, né? Eu acho que isso, nós também tivemos muito aprendizado, né? Com a pandemia. Sim. Uma dúvida frequente no consultório. Os remédios. Devo suspender as minhas medicações porque peguei Covid? Então, isso assim é uma coisa que a gente, né, vem aí tentando trabalhar, porque foram várias notícias desencontradas. Uma delas é a respeito das medicações da pressão, por exemplo. Né? Vocês tiveram essa vivência no consultório? Como foi a sua vivência, Alberto? Sim. Não, com certeza, principalmente no início, né? O que a gente deve fazer, né? Se vai manter medicação, se não vai, os inibidores de ECA, né? De receptor de angiotensina, principalmente, né? Tem os anticoagulantes, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos mudar o anticoagulante, vamos dar enoxaparina, né? Para todo mundo, para quem, né, afinal? Exatamente. Vamos manter o anticoagulante oral. Então, realmente foi uma dúvida. E depois que os trabalhos e as orientações foram chegando, a gente viu que não tinha necessidade, os pacientes deveriam manter as medicações, né? E somente em caso de internação, avaliando caso por caso, né? Individualizando o paciente, aí veria a necessidade de substituir algum remédio, ou diminuir, ou mesmo até suspender, né? Dependendo do quadro clínico do paciente. Todos os pacientes com Covid precisam usar anticoagulante, doutor Juliano? É uma pergunta muito interessante também, né? Como praticamente todos que vocês têm feito, parabéns, Débora. Esse tema realmente é muito importante. Esse tema de anticoagulação, né, por a doença ser uma doença que causa coágulos, né? Então desde o princípio, muitos colegas pesquisadores já começaram a anticoagular, né, dar esse remédio para afinar o sangue desde de pacientes menos graves, né, pacientes internados, pacientes que tiveram alta, né, e depois, né, como toda doença inicial, a gente vai saber o que vai acontecer, né.
Por sorte, né, nós temos que parabenizar os pesquisadores, entre eles os pesquisadores brasileiros, né, que muito contribuíram para tentar dar uma resposta para esse tema. Nós tivemos um congresso europeu recente e um dos grandes trials, né, grandes pesquisas que foram apresentadas, foi uma pesquisa totalmente brasileira, né, você bem sabe, motivo de orgulho. Trial, né, motivo de orgulho para todos os nossos cardiologistas e médicos brasileiros. Então, a resposta para esse tema ainda não está fechada, mas a gente já sabe, né, pacientes muito graves, né, que já estão entubados, a gente sabe que hoje em dia não precisa tomar anticoagulante de rotina, a não ser uma dose de prevenção, e os anticoagulantes se tiver realmente um trombo detectado, uma embolia, né. Já os pacientes que não ficaram tão graves, esses sim, né, que talvez que estão na enfermaria, talvez se beneficiem sim de uso do anticoagulante, né, a gente está com essa resposta em aberto, e aqueles que tiveram alta e que são um pouco mais graves e que assim não tanto a ponto de ter risco grande de sangrar, esses a gente já sabe que é interessantíssimo usar um anticoagulante para casa, né, Débora? Pelo menos por 35 dias, né? Agora, aqueles também que não têm nenhuma comorbidade ou que não tiveram que ser internados, então a gente já sabe também que não precisa usar, né? A gente vê muito uso também nessa situação, mas é uma situação em que não há necessidade de uso, né? Poderia ter né, a presença de maior complicação, o benefício aí para esses pacientes que tiveram Covid leve, você vê muito, né? Eu tô com Covid, poxa, deixa eu começar a tomar essa listinha de medicamentos, tá lá o anticoagulante, trazendo talvez mais complicação e malefício do que benefício, né? Bom, eu gostaria muito de saber, principalmente aí, né, do nosso colega Alberto, sobre o retorno à atividade física. Quando há o comprometimento miocárdico, está muito claro. Mas todos os pacientes do Covid têm o medo da arritmia, das complicações, né, ao voltar às suas atividades físicas. Então, qual a sua orientação para o paciente que teve Covid, né, como você individualiza isso, para que ele possa voltar o mais rápido possível para a atividade física? Muito bom. Eu acho que a atividade física tem que voltar logo, né? É uma coisa que ajuda bastante a gente como cardiologista, né, Débora? A gente sabe que exercício é um remédio milagroso, né? Tanto para o paciente sadio, para evitar problemas. É o melhor deles. Quanto para o paciente cardiopata, né? Que melhora muito a função ao coração e previne eventos, né? Eventos adversos. Mas a atividade física, dependendo da atividade física, se é uma atividade física recreativa, né? Uma caminhada simples, isso aí não tem contraindicação desde que a história da doença tenha sido leve, né? Um tratamento ambulatorial, sem sintomas importantes, depois de 14 dias o paciente está bem, ele pode fazer caminhadas leves sem nenhum problema. Agora, atividades amadoras, né, corridas, jogar bola, ciclismo, né, de longas distâncias, aí sim, qualquer paciente, mesmo os que tiveram Covid leve, eles têm que fazer uma avaliação inicial, pelo menos com exame físico e um eletrocardiograma, para poder continuar a sua atividade. E isso tudo vai ser individualizado, claro, né? Essa é a chave do negócio, individualizar cada paciente. Se o paciente tem um comprometimento mais sério, teve uma pneumonia viral, comprometeu a parte respiratória, que a gente chama de moderado, ou então aquele que teve grave, de qualquer que seja a atividade física que eles forem fazer, eles têm que procurar aí o cardiologista para poder fazer uma avaliação mais detalhada. Isso com as atividades recreativas mais intensas, né? Vamos dizer assim. Em relação à atividade competitiva, aí a gente precisa de uma avaliação bem mais detalhada. Os atletas, né, aí de alta performance, exatamente, né? Porque o coração deles vai ser usado de forma bem mais intensa, né? E a gente precisa então individualizar mais os atletas competitivos, todos eles, mesmo que tenha sido tranquila a evolução da doença, tem que passar no cardiologista. Individualizar o que vai ser feito, né? Os exames, né? Tudo isso o cardiologista
ele tem que orientar e vai triar o paciente com maestria, com certeza. Terminamos aqui o segundo bloco, voltamos já. Voltamos com o Papo das 6, com o Dr. Juliano Gama, Dr. Alberto Nogueira. Nós vamos começar esse bloco com o vídeo de um paciente do Dr. Juliano. Vamos lá? Bom, meu nome é Hugo Santana, eu sou ciclista amador desde 2017 e desde então eu sempre procuro fazer anualmente um check-up geral, um acompanhamento com um cardiologista. E nesse ano, no final de março, eu acabei pegando a Covid-19 e tive uma Covid leve, sem muita intercorrência, mas antes de voltar aos treinos, eu procurei novamente o Dr. Juliano para refazer os exames que a gente já havia feito em janeiro, para verificar se tinha tido alguma alteração por conta da Covid. E os exames não pegou nenhum tipo de anomalia, de alteração, e então eu voltei aos treinos de forma gradual. Porém, em meados de junho, eu acabei sentindo alguns sintomas que eu não tinha notado, né, anteriormente. Então, comecei a sentir algumas palpitações, senti que o coração parecia não estar num ritmo normal. E aí eu entrei em contato de novo com o Dr. Juliano para a gente refazer os exames e fazer alguns exames mais específicos. Então a gente decidiu fazer uma ressonância magnética e também um Holter. E, para minha infelicidade, ambos vieram com alteração. O Holter acabou pegando uma arritmia cardíaca e a ressonância magnética pegou uma miocardite. Também um leve derrame também no pericárdio por conta da Covid-19. E o procedimento, então, agora era aguardar para verificar se o organismo iria se recuperar normalmente, né? Então a gente está aguardando, a gente está num período sem nenhuma atividade física, 100% parado e aguardando os próximos passos, né? As próximas orientações médicas. Muito bem. Então, é o que nós estávamos falando agora há pouco. Individualização de cada caso, né? Esse foi um cliente que voltou com queixa refratária. Conta para nós. É importante, né, Débora? Esse caso ele ilustra muita coisa. A princípio, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Hugo, né, que gentilmente compartilhou conosco a infelicidade, né, de ter pegado o Covid, ter complicações do Covid, e esse compartilhamento dele conosco vai nos permitir ajudar outras pessoas, né? Muito obrigado mesmo, Hugo. E, assim, não é um caso que vale para todos, né? A gente tem que lembrar sempre disso, né? Não é porque o Hugo teve isso, todos terão, né? Agora tem alguns detalhes muito importantes. O Hugo é ciclista, né? Amador, não recebe para fazer isso, porém, ele entra naquele tipo de atleta que faz uma grande carga de atividade física. Não é aquele atleta que faz academia 30, 40 minutos, né? Às vezes dá uma corridinha de 4 km, 5 km. Não é. Isso é praticamente um atleta. Ele é semi-profissional. Ele chega a fazer mais de 100 km de pedal em um dia, né? Então isso é uma carga grande, isso é um esforço grande para o coração. Como o Dr. Alberto já tinha falado com a gente, esse tipo de paciente é um paciente especial. Aqueles que fazem exercícios de alta performance não precisam ser jogador de futebol, não precisa estar recebendo para isso, mas eles são enquadrados como pacientes que precisam de uma avaliação mais detalhada, né? Por quê? Porque um exercício muito forte, ele exige muito do coração. Um exercício muito intenso, ele tem um grande consumo de oxigênio. Então o coração tem que estar muito bem para fazer isso daí, porque senão o exercício passa a ser um problema e não uma ajuda para o coração, né? E o exercício, de maneira geral, é para ajudar. É para que a pessoa viva mais e viva melhor, né? Então, um ciclista dessa monta de atividade e que tinha alguma queixa, né, ele teve o Covid e persistiu a queixa, então a gente tem que usar de todos os armamentos em termos de diagnóstico, inclusive a ressonância magnética, o ecocardiograma, todos, para ver se não tem algum acometimento.
Porque tendo o acometimento do Covid, uma inflamação do Covid como ele teve, nesse caso é contraindicado que a pessoa faça uma atividade física intensa, porque na atividade física intensa pode deflagrar uma arritmia grave e uma parada cardíaca, e a pessoa vira morrer por isso, entendeu? Então fica o recado, não é para todos, não é todo mundo que a Covid vai fazer esse tipo de inflamação, e não é todo mundo que tem que parar a atividade física por causa disso. Agora, em alguns casos, principalmente aqueles que permanecem com sintomas ou que façam atividades físicas de alta intensidade, esses precisam de uma avaliação individualizada, precisam do máximo de exames possíveis para chegar ao diagnóstico adequado, e aí sim você ter a informação adequada, você ter a orientação adequada. Às vezes é assim, a suspensão da atividade física por um tempo, a reavaliação e a reabilitação em seguida. Foi muito bom ele insistir, né? Porque às vezes o paciente vai no primeiro momento com o cardiologista, tem uma primeira resposta e, bom, estou sentindo, mas acaba ignorando o sintoma. Bom, qual a melhor forma da gente prevenir as doenças cardiovasculares consequência do Covid? A melhor forma é não pegando o Covid, né? Então, como não pegar o Covid? Doutor Alberto. A gente aí já está ciente, né? Não é segredo nenhum para todos sobre as questões de proteção, né? Que a gente tem que ter para evitar essas questões. Eu acho que já está muito bem determinado que em locais fechados, em ambientes fechados, a gente deve usar as máscaras, né? A gente precisa, a vacinação é uma coisa que está aí para ajudar e que a gente precisa ter uma atenção especial, né? E cuidados de higiene, né? O álcool gel, lavar as mãos, né? Isso tudo tem que ser feito de forma adequada para a gente poder prevenir aí a transmissão do vírus. Isso a gente já sabe, é uma coisa que já está bem divulgado. A outra coisa que a gente precisa resolver é melhorar a nossa saúde. E uma forma boa da gente diminuir a infecção do coronavírus, como qualquer doença, é melhorando a nossa saúde, que melhora a nossa imunidade, melhora também no caso de pegar a doença, diminui a chance de complicações, né? Então a gente precisa ter atenção em relação aos bons hábitos, né? Não esquecer dos bons hábitos. Bons hábitos alimentares, bons hábitos de atividade física. Mas e atividade física, como é que nós vamos fazer? A gente tem que ser criativo, né? Eu estou com medo de ir para um lugar fechado. Não, tudo bem, você usa a criatividade, né? Coloque algum tipo de equipamento em casa que você possa fazer. Vai pela corda, né? Vai para a rua, faz na rua, ao ar livre, né? Mas a gente tem que ser criativo e não deixar de praticar atividade física, porque vai ajudar muito, né? A nossa saúde e, em consequência disso, vai diminuir aí a infecção e principalmente complicações, né? A gente bate aí naquela velha, né, questão. Né, a saúde cardiovascular está muito ligada aos nossos hábitos alimentares, aos nossos, o nosso estilo de vida, né, se nós praticamos ou não atividade física, isso vai também fortalecer o nosso sistema imunológico, com certeza. Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Alberto Nogueira, muito obrigada. Obrigado, Débora, muito bom estar com vocês aqui, colocando para a população, né, as questões relacionadas ao coração e o Covid. Foi muito bom mesmo. Doutor Juliano Gama, obrigado pela sua presença, por todas as... Né, tirou nossas dúvidas aí a respeito desse tema tão importante. Obrigado, Débora. Eu acho que o importante é a gente trocar as informações, né? Eu acho que isso sempre acrescenta, sempre informa, e o beneficiado sempre é o nosso ouvinte, né? Muito boa noite, obrigado de verdade. Eu me despeço de vocês, lembrando que esse programa ele reprisa na quarta-feira pela manhã e no domingo à tarde. Muito obrigado, nos despedimos aqui no nosso Papo das 6. Até uma próxima oportunidade.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.